Os principais tipos de diabetes mellitus são o tipo 1 e o tipo 2, que apresentam algumas diferenças, como em relação a a causa, podendo ser autoimune, como no caso do tipo 1, ou associada à genética e hábitos de vida, como acontece no tipo 2. Estes tipos de diabetes também podem vir ao R e ao R de acordo com o tratamento, que pode ser feito com o uso de medicamentos por comprimido, ou com a PLCAC cedilha de insulina. NTRFANTO. Existem ainda outros variantes destes tipos de diabetes, que são o diabetes gestacional, que surge em mulheres grávidas por influência das alterações hormonais deste período, diabetes latente autoimune do adulto, ou LADA, e maturity onset diabetes ou young, ou MUD, que misturam características do diabetes 1 e 2. Assim, para NTE-NDER melhor, a diferença entre o diabetes tipo 1 e 2, e dos outros variantes, é importante saber como cada doença se desenvolve. 2.1 Diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, na qual o organismo ataca, de forma errada, as células do pâncreas, causando a destruição das células que produzem insulina. Assim, a falta de produção de insulina para o sangue faz com que haja um acúmulo de glicose na circulação, o que pode trazer malefícios a vários órgãos, como insuficiência renal, retinopatia ou cetoacidose diabética. Esta doença pode não provocar sintomas. Entretanto, em alguns casos pode surgir vontade frequente para urinar, sede e fome excessivas, perda de peso sem causa aparente. Este tipo de diabetes, geralmente, é DIAGNOSTICADO na infância, ou na adolescência, pois é quando acontece esta alteração da imunidade. Normalmente, o tratamento para a diabetes tipo 1 é feito com injeções de RIAS de insulina, além de uma alimentação com pouco açúcar e baixa quantidade de carboidratos. Saiba como deve ser a alimentação o que deve e não deve comer no diabetes. Também é importante que os pacientes mantenham a prática regular de exercício físico, sob orientação de um educador, para ajudar a controlar os níveis de açúcar e manter um metabolismo regulado. Diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 é o tipo mais comum de diabetes, sendo CAUSADO por fatores genéticos juntamente com maus hábitos de vida, como consumo exagerado de açúcar, gordura, sedentarismo, sobrepeso ou obesidade, que provocam defeitos na produção e na ação da insulina no corpo. Geralmente, este tipo de diabetes é detectado em pessoas acima dos 40 anos, pois é desenvolvido ao longo do tempo e, nas fases iniciais, não causa sintomas. PROVOCANDO, danos ao corpo de forma silenciosa.
Entretanto, em CASOS graves, e com falta de tratamento, PODSAOSAR os seguintes sintomas: sensação constante de sede e fome exagerada, vontade de urinar frequente, perda de peso sem causa aparente, dificuldade de cicatrização de feridas, visão turva. Antes de se instalar o diabetes, normalmente, a pessoa já teve um período de glicose alta no sangue por vários meses ou anos, que é o pré-diabetes. Nesta fase, ainda é possível impedir o desenvolvimento do diabetes, com realização de atividades físicas e controle da dieta. Entenda como identificar e tratar o pré-diabetes, para impedir que se desenvolva o diabetes. O tratamento da diabetes tipo 2 é feito com remédios para controlar a GLCOS no sangue, como metformina, glibenclamida ou glicosida, por exemplo, prescritos pelo clínico geral ou endocrinologista. Mas, dependendo do estado de saúde do paciente, ou da piora dos níveis de açúcar no sangue, pode ser necessário o SO diário da insulina. Além dos medicamentos, uma alimentação controlada em açúcar, carboidrato e gorduras, acento agudo N do exercício físico regular, são essenciais para o controle correto da doença, e um envelhecimento com saúde, e com menos medicamentos. Saiba MAIS como deve ser o tratamento e as consequências do diabetes tipo 2. RSUMO das diferenças entre o diabetes tipo 1 e tipo 2 na tabela. Encontra-se um RSUMO das principais diferenças entre estes DOIS tipos de diabetes. Diabetes tipo 1. Diabetes tipo 2 causa uma doença autoimune, em que o corpo ataca as células do pâncreas, que deixam de produzir insulina. Predisposição genética, em pessoas que têm fatores de risco, como sobrepeso, sedentarismo, dieta com excesso de carboidratos, gorduras e sal. Idade comum em crianças e adolescentes, geralmente, dos 10 aos 14 anos. Na maioria das vezes, em pessoas acima dos 40 anos, que passaram por um período prévio de pré-diabetes. SINTOMAS. Os mais comuns são boca seca, urina excessiva, muita fome, perda de peso. Os mais comuns são perda de peso, urina excessiva, cansaço, fraqueza, alteração da cicatrização, visão turva. Tratamento: uso de insulina dividida em várias doses, ou em bomba de insulina, diariamente. Uso de antidiabéticos em comprimido, diariamente. Pode ser necessário o uso de insulina em casos mais avançados. O diagnóstico do diabetes deve ser feito com exames de sangue, que identificam o excesso de glicose na circulação, como glicemia de jejum, hemoglobina glicada, teste de tolerância à glicose e teste da glicemia capilar.
Veja como são feitos estes exames e os valores que confirmam o diabetes. 3. Diabetes gestacional. O diabetes gestacional surge durante a gravidez e pode ser diagnosticado nos exames de teste de GLUCose após as 22 semanas de gestação, sendo também causada por disfunção na produção e ação da insulina no corpo. Geralmente, acontece em mulheres que já têm uma predisposição genética ou que têm hábitos de vida que não são saudáveis, como uma alimentação com excesso de gorduras e açúcares. Os sintomas da diabetes gestacional são semelhantes aos da diabetes tipo 2, e o seu tratamento é feito com alimentação adequada e exercícios para o controle da diabetes, já que esta tende a desaparecer após o nascimento do bebê. No entanto, na maioria dos casos, é necessário o uso de insulina para um controle adequado da glicose no sangue. Saiba melhor quais são os sintomas do diabetes gestacional, seus riscos e como tratar. Outros TPOS. Existem ainda outras formas de desenvolver o diabetes, que são mais raras e desencadeadas por diferentes motivos. Alguns deles são 2. Diabetes latente autoimune do adulto, ou LADA, é uma forma autoimune do diabetes, mas que acontece em adultos. Geralmente, se suspeita deste tipo em adultos com diabetes tipo 2, que apresentam um comprometimento muito rápido da função do pâncreas, e que precisam usar insulina de forma precoce. Maturity onset diabetes ou Young, o MUD, é um tipo de diabetes que acontece em jovens, mas é mais brando que o diabetes tipo 1 e mais parecido com o diabetes tipo 2. Assim, não é necessário o uso de insulina logo do início. Este tipo de diabetes está sendo cada vez mais comum, devido ao aumento do número de crianças com obesidade e defeitos genéticos na ação, que é produzida pelo pâncreas com alterações que interferem na sua ação. Doenças do pâncreas, como tumor, INFSC, ciliate ou fibrose. Doenças endocrinológicas, como síndrome de Cushing, feocromocetoma e acromegalia, por exemplo. Diabetes desencadeada pelo uso de medicamentos, como corticoides. Existe ainda uma doença chamada diabetes insípidos que, apesar de ter nome semelhante, não se trata de diabetes, sendo uma doença relacionada a alterações de hormônios que produzem a urina. Se quer saber mais sobre a doença, veja como identificar e tratar o diabetes insípidos.